Fala, galera! Esse é o momento de você brilhar na prova da UERJ. Vamos resolver a questão 31 da prova de 2020, primeiro exame de qualificação, que é uma questão que fala sobre trigonometria, né? E também um pouquinho de área. Vamos lá. O texto diz assim: o gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 vezes seno de x, com x pertencente aos números reais. No intervalo de π sobre 2 a 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2. E eles são os valores máximos dessa função. Aí a pergunta é: a área do retângulo ABCD vale quanto? Então repara que a pergunta da questão é sobre a área da figura. E o texto ele vem trazendo algumas informações. Aí vamos lá. Quais são as informações que o texto traz que a gente tem que ficar ligado? Vamos ver, ó. Aí. Pronto. Quais são as informações que o texto traz que a gente tem que ficar ligado? Vou marcar de amarelo aqui, ó. A primeira informação, que é a própria função que é dada no texto, que é f de x igual a 2 seno x, tudo bem? E aí você não precisa saber muito de trigonometria, muito de função trigonométrica, não. É só saber que a função é essa. A questão está dizendo que a função é essa. Aí a questão fala que A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2. Galera, quando a gente faz a f de um determinado valor, significa que a gente está falando do valor de y para aquele valor de x. Então, quando x é π sobre 2, no ponto A, o y vai ter um valor. E quando x é 5π sobre 2, no ponto B, o y vai ser o mesmo valor. Por isso que a questão está dizendo que é igual. O y, quando x é π sobre 2, é igual ao y quando x é 5π sobre 2. E esses são os valores máximos da função. É fácil de perceber por quê? Porque esses valores realmente são os pontos mais altos, né, desse gráfico, são as cristas, né, do gráfico. Tá, aí a pergunta é, como é que eu vou fazer para calcular a área dessa figura? Bom, galera, a gente sabe calcular a área de retângulo, né? Para calcular a área de retângulo, basta você fazer a área do retângulo, fazer de vermelho aqui, né? Já que é uma formulazinha, vou fazer ela de vermelho, para você sempre identificar aí o padrão, tá? Vamos lá, área do retângulo é igual base vezes altura. A base é o segmento CD. A base, ó, é o segmento CD. A altura é o segmento AD. E aí a parada é, como é que a gente vai calcular a base, como é que a gente vai calcular a altura? Pô, não é complicado não, galera. Vamos lá. Eu vou começar calculando o segmento CD. Bom, se você reparar lá no desenho, no gráfico, né, que é dado na questão, o segmento CD, ele começa em π sobre 2, que é o ponto D, e ele termina no ponto C, que é o 5π sobre 2, que é um deslocamento sobre o eixo horizontal, tudo bem? Então, o segmento CD, você vai perceber aí que ele é um deslocamento sobre o eixo horizontal. Vou marcar ele de vermelho aqui, ó. Muito grande. O segmento CD é um deslocamento sobre o eixo horizontal. Pronto, aqui vai ficar melhor no 10. É isso aqui, ó. Como é que eu meço esse deslocamento no eixo horizontal? É só você fazer final menos inicial. Se você fizer final menos inicial, você vai conseguir saber o tamanho. Então, basta você fazer 5π sobre 2, que é a marcação final, menos π sobre 2, que é a marcação inicial. E aí 5π menos π vai dar 4π, sobre 2 vai dar 2π. Então, a gente já sabe aqui, ó, que a base do retângulo mede 2π. O segmento CD vale 2π. Vou deixar indicado aqui para a gente. Ó. Segmento CD, ele está valendo aqui, ó, 2π. Beleza? Agora a gente vai atrás do segmento AD. Aí como é que a gente vai fazer para encontrar a medida do segmento AD? Aí você vai usar a função. Por quê, galera? O segmento AD, ele tem a altura do ponto A. Se você reparar, a altura do ponto A é justamente o tamanho do segmento AD.
Porque o ponto D está na altura zero, o ponto A está mais acima. Então, a altura do ponto A é o tamanho do segmento AD. Como é que eu acho a altura do ponto A? A gente vai achar a altura do ponto A fazendo a F de π sobre 2. Por quê? Porque o valor de x no ponto A é π sobre 2, que é esse valor de x que está aqui embaixo. Se o valor de x aqui é π sobre 2, é só substituir esse valor de x na função que a gente vai achar o f de π sobre 2, ou seja, a altura do ponto A. Beleza? Aí quanto que vai dar o f de π sobre 2? Bom, como a questão falou que f de x é 2 vezes seno x, que é o que está marcado de amarelo, basta você fazer 2 vezes o seno de π sobre 2. Aí sim você vai precisar do seu conhecimento de trigonometria. Quanto que vale o seno de π sobre 2? Pô, galera, π sobre 2 é o ângulo de 90 graus, né? Então a questão quer que você saiba o seno de 90. O seno de 90 dá 1. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Pronto, esse é o valor da altura do triângulo, do retângulo. E aí agora, para finalizar, a gente vai fazer a área. Então a área do retângulo vai ser, vamos lá, a área do retângulo vai ser a base, que é 2π, vezes a altura, que é 2. A área do retângulo vai ser 4π. Aí você vai buscar a alternativa que está falando 4π. Dominado, galera? Então, assim, na boa, não é uma questão das mais difíceis de trigonometria, não, tá? Por que eu falo isso? Porque o ERJ já cobrou questões mais pesadas de trigonometria, principalmente de função trigonométrica. Essa é uma questão em que você precisava saber de trigonometria o quê? Que seno de π sobre 2 é 1. Que o seno de 90 é 1. Fora isso, base do retângulo foi final menos inicial e a área do retângulo é base vezes altura. Mais nada de trigonometria. Beleza, galera? Vou colocar aqui, ó, por completo, para você poder observar a questão como um todo. A gente foi lá, achou a base, achou a altura e calculou a área. Galera, um grande abraço para vocês e vocês tenham um excelente estudo.